Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Elaine e estou aqui na nossa sala de leitura para falar um pouquinho dessa semana tão importante. E ontem, segunda-feira, dia 8 de março, que dia que foi? Deixa eu ver se você tá esperto. Foi o Dia Internacional das Mulheres. Um dia muito importante, de muita história, de muita luta. Não é à toa que tem esse dia, né? Alguma coisa muito séria aconteceu. E eu vou te dar esse desafio de pesquisa. Eu quero saber se você descobre aí o porquê que existe dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Na próxima aula, a gente vai vir com a resposta também aí nos fóruns, tá bom? E para poder trabalhar com cada ano o ciclo, a professora Elaine vai trazer um gênero escrito por uma mulher ou falando de algum livro de alguma mulher muito importante aí que fez marca na nossa história, tá bom? Olá, turminha, tudo bem com vocês? Nessas 2 semanas nós vamos conhecer este livro aqui, Malala Lápis Mágico, que é uma biografia da própria Malala, essa grande moça, mulher hoje já, que lutou pelos direitos de estudo do seu país das meninas. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, já que a gente está numa semana tão especial, da semana do Dia Internacional das Mulheres, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer a primeira parte da leitura essa semana e a próxima, tá bom? Para não ficar tão extenso e a gente poder conversar também aí no fórum sobre essa primeira parte e depois, na semana que vem, da segunda parte da leitura, certo? Então, olha só como que começa o livro aqui, o desenho da Malala aqui pensando, refletindo, e ela faz uma pergunta: você acredita em mágica? E aí, crianças, vocês acreditam em mágica? Vamos ver por quê. Quando eu era mais nova, costumava ver um programa de TV sobre um menino que tinha um lápis mágico. Se tinha fome, ele desenhava uma tigela de cana e ela se tornava real. Se ele e seus amigos estavam em perigo, o menino desenhava um policial. Ele era um herói, sempre protegendo quem precisava de ajuda. Eu queria muito ter um lápis mágico igual ao dele. Eu também, hein? Se eu tivesse um lápis mágico aí, o que você faria com esse lápis? Pensa aí, escreve aí no fórum, professora Elaine saber. E aí ela vai falando, se ela tivesse aquele lápis, olha o que ela ia poder fazer. Pôr uma fechadura na minha porta, assim os meus irmãos não poderiam me incomodar. Parar o tempo, assim poderia dormir um pouquinho mais todos os dias. Apagar o cheiro do lixão que ficava perto de casa. Vou ter que virar um pouquinho, tá? Eu usaria o lápis mágico para fazer outras pessoas felizes. Desenharia os vestidos mais lindos do mundo para minha mãe, os melhores prédios do Vale do Swat para o meu pai, onde ele abriria escolas em que as crianças poderiam estudar de graça. Gente, no país que a Malala vive, entre outros países, a escola, a educação não é pública, precisa ser pago. Olha só que judiação, que complicado. Você sabia disso? Que tem países que as crianças não têm o direito de ir para as suas escolas? Então, imagina agora na pandemia, então. Então, e ela vai falando mais aqui, ó. Se ela tivesse esse lápis, ela desenharia uma bola de verdade para que eu e meus irmãos não tivéssemos mais que brincar com meias velhas. Então, é tão precário que as crianças brincam com qualquer coisa, né? Um brinquedo é muito precioso. Você dá valor aí às suas coisas? Que faz a gente refletir. Que as coisas pequenas também precisam ser. A gente precisa dar, né, o valor àquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, né? E ela vai ensinando aqui mais um pouquinho para nós, na sua biografia, olha só. Toda noite, antes de ir para a cama, eu desejava ter o meu próprio lápis mágico. E olhando lá, para que será que ela desejava tanto além dessas coisas? Vamos descobrir. Toda manhã, quando acordava, eu olhava na gaveta do meu criado mundo, mas ele não estava ali. Um dia, fui jogar cascas de batata e de ovo no lixão. Franzi o nariz, espantei as moscas e tomei cuidado para não sujar os meus sapatos. Então vi uma menina mais ou menos da minha idade mexendo no lixo. Perto dela, um menino segurava uma vara, com um imã na ponta e tentava pescar metais. Quando meu pai chegou em casa, contei o que tinha visto. Ele ficou triste. Aba, eu disse.
Sim, Jane, ele respondeu. Eu gostava de quando meu pai me chamava de querida, porque nunca via aquela menina na escola, porque ele começou a dizer, então fez uma pausa. Porque, Jane, no nosso país nem todo mundo manda as filhas para a escola e algumas crianças têm que trabalhar para sustentar a família. Aqueles meninos vão vender todo o metal que encontrarem. Se tivessem na escola, sua família passaria fome. A escola era meu lugar favorito. Eu nunca havia pensado na sorte que tinha só de poder estudar. Crianças, a gente vai parar por aqui, tá bom? Pra gente fazer essa reflexão de quem é essa moça, né? Quem é essa menina aí que vai nos mostrando a importância na escola, no país dela, dizendo, né, que nem todas as crianças têm o direito. Será que nosso país é desse jeito? Você já viu alguma criança nessa situação que não tá indo para a escola? Como que é o seu olhar diante a isso? Vamos conversar um pouquinho no fórum de discussão? Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro capítulo da Malala e o Lápis Mágico, tá? Um beijo no coração de vocês.